Agora eu acho que vai dar certo. Louvado seja Deus, né, gente? Vocês verem o poder da palavra de Deus que incomoda. Desde ontem, problema de postagem, eu pensei que fosse o Wi-Fi, mas é o Facebook que tá com problema com vídeos. E hoje distorceu toda a voz. Tentei de novo agora, subiu e distorceu a voz. Então faz assim, quando chegar o horário do programa do padre, vocês vão pro programa do padre, tá bom? Aí fica gravado aqui o live e vocês assistem a hora que vocês podem. Não percam o programa do padre não, tá bom? Aí vocês acabam de escutar o resto da leitura de hoje, tá? Eu vou fazer sempre agora, então, bem cedinho. Vou ver se consigo fazer lá para umas 5 da manhã a minha live. Aí fica pro dia todo, a hora que vocês puderem escutar, tá bom? Aí vocês escutam a leitura do dia. E vocês me perdoem, porque às vezes tem cachorro, tem barulho. Por isso que eu quero fazer bem cedo para evitar muito barulho, tá bom? Mas qualquer problema, vocês perdoem, porque live é assim, né? O que acontece na hora sai no vídeo, tá bom? Então nós começamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Senhor, nós não reclamamos, Senhor, como o Padre nos ensina. Nós te louvamos por essa dificuldade de colocar as leituras da Tua Palavra no ar, mas nós vamos fazer todo o possível para que isso aconteça e as pessoas possam escutar a Tua Palavra que liberta, que salva e que cura, Senhor. Vem com Teu Santo Espírito e não seja eu lendo, Senhor, mas Teu Espírito me usando para que a Sua Palavra seja proclamada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje é uma leitura mais comprida, tá bom? Terminando o livro de Levítico. Capítulo 21. Santidade sacerdotal. O Senhor disse a Moisés, disse aos sacerdotes, filhos de Araão, o seguinte: ninguém será considerado como impuro no meio de seu povo por causa de um morto, exceto quando se trata de seu parente próximo, mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã virgem que não se casou e vive junto dele. Por ela poderá contaminar-se. Ele, sendo chefe no meio de seu povo, não se tornará impuro para não se profanar. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem os lados de sua barba, e não lhe farão incisões em sua carne. Serão santos para o seu Deus, e não profanarão o seu nome, porque oferecem ao Senhor os sacrifícios consumidos pelo fogo. O pão de seu Deus serão santos. Não desposarão uma mulher prostituída ou desonrada, nem uma mulher repudiada pelo marido, porque são santos para o seu Deus. Terás, pois, o sacerdote por santo, porque ele oferece o pão de teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar pela prostituição, desonrará seu pai e será queimada no fogo. O sumo sacerdote, superior a seus irmãos, sobre cuja cabeça se derramou o óleo da unção, e que foi estabelecido para revestir as vestes sagradas, não descobrirá a sua cabeça e não rasgará as suas vestes. Não se aproximará de morto algum e não se contaminará por seu pai nem por sua mãe. Não sairá do santuário de seu Deus e não profanará, porque o óleo da unção de seu Deus está sobre ele como um diadema. Eu sou o Senhor. Tomará por mulher uma virgem. Não desposará nem viúva, nem mulher repudiada, nem mulher prostituída ou desonrada, mas desposará uma virgem no meio de seu povo. Não desonrará sua linhagem no meio de seu povo, porque sou eu, o Senhor, que o santifico. O Senhor disse a Moisés: dize a Araão o seguinte: homem algum de tua linhagem, por todas as gerações, que tenha algum defeito físico, oferecerá o pão de seu Deus. Deste modo, serão excluídos todos aqueles que tiverem uma deformidade, cegos, coxos, mutilados, pessoas de membros desproporcionais, ou têm uma fratura no pé ou na mão, corcundas ou anões, ou os que tiverem uma mancha no olho ou a sarna, uma inflamação ou os testículos esmagados. Homem algum da linhagem de Araão ou sacerdote que for deformado, oferecerá os sacrifícios consumidos pelo fogo. Sendo vítima de uma deformidade, não poderá apresentar-se para oferecer o pão de seu Deus, mas poderá comer o pão de seu Deus, proveniente das ofertas santíssimas e das ofertas santas. Não se aproximará, porém, do véu nem do altar, porque é deformado. Não profanará meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Tais foram as palavras de Moisés, Araão e seus filhos, bem como a todos os israelitas.
Capítulo 22. As refeições sagradas. O Senhor disse a Moisés, disse a Araão e a seus filhos, que respeite as coisas santas que os israelitas me consagram, e não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor, e lhe dirá, todo homem de vossa linhagem, de vossa descendência, que se aproximar das coisas santas consagradas ao Senhor pelos israelitas, como uma imundície, será cortado de diante de mim. Eu sou o Senhor. Todo homem da descendência de Araão, atacado de lepra ou de gonorreia, não comerá coisa santa até a sua purificação. O mesmo será para aquele que tiver tocado uma pessoa contaminada por um cadáver, para aquele que tiver um fluxo seminal, ou para aquele que tiver tocado, quer seja o réptil com quem se tenha contaminado, quer seja um homem afetado de uma impureza qualquer. Quem tocar essas coisas será impuro até a tarde, e não comerá coisas santas. Lavará seu corpo com água, e depois do pôr do sol ficará puro. Somente então poderá comer as coisas santas, porque são seu alimento. Não comerá um animal morto por si ou dilacerado, para não ser contaminado por ele. Eu sou o Senhor, observarão minhas leis, para que não caia em pecado, e não morro por ter profanado as coisas santas. Eu sou o Senhor que o santifica. Nenhum estrangeiro comerá as coisas santas, tampouco poderão comer delas o hóspede e o servo de um sacerdote. Mas o escravo adquirido a preço de dinheiro poderá comer, bem como aquele que for nascido na casa, poderão comer desse alimento. Se uma filha de sacerdote for casada com um estrangeiro, ela não comerá os alimentos tomados dentre as coisas santas. Mas, se estando viúva ou repudiada, ela volta sem filhos à casa paterna, como no tempo de sua juventude, poderá comer o alimento de seu pai. Nenhum estrangeiro, porém, o comerá. Se alguém comer por inadvertência uma coisa consagrada, pagará o valor ao seu sacerdote e mais 1/5. Os sacerdotes não permitirão aos profanos comer as santas oferendas que os israelitas tiverem destinado em homenagem ao Senhor, para não se exporem a levar o peso da falta cometida, deixando que assim se comam as coisas santas, porque eu sou o Senhor que as santifica. Escolha das vítimas. O Senhor disse a Moisés, disse a Araão e seus filhos e a todos os israelitas o seguinte, qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que apresentar sua oferta em holocausto ao Senhor, seja em razão de um voto, seja por oferta espontânea, deverá para ser aceito apresentar um macho sem defeito, tomado entre o gado, as ovelhas ou as cabras. Não oferecereis vítimas algumas defeituosa, porque não seria aceita. Quando alguém oferecer ao Senhor um sacrifício pacífico, tomado do rebanho maior ou do menor, seja em cumprimento de um voto, seja como oferta espontânea, a vítima para ser aceita deverá ser sem defeito. Não oferecereis ao Senhor animal algum cego, estropiado, mutilado, atacado de úlcera, de sarna ou de dartro. Não fareis dele um holocausto ao Senhor sobre o altar. Poderá sacrificar como oferta espontânea um boi ou um cordeiro com membro comprido ou curto demais, mas essa vítima não será aceita para o cumprimento de um voto. Não oferecereis em vossa terra ao Senhor um animal cujos testículos tenham sido machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Não aceitareis nenhuma dessas vítimas às mãos de um estrangeiro, para oferecerem alimento a vosso Deus. Elas não seriam aceitas em vosso favor, pois são mutiladas e defeituosas. O Senhor disse a Moisés, um bezerro, um cordeiro ou um cabrito ficará 7 dias com sua mãe, após seu nascimento, a partir do 8º dia, e nos dias seguintes será aceito para ser oferecido em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Quer se trate de gado maior ou menor, não imolareis no mesmo dia o animal com sua cria. Quando oferecerdes ao Senhor um sacrifício de ação de graças, oferecei-o de maneira que seja aceita. Será comido no mesmo dia, e não deixareis nada dele para o dia seguinte. Eu sou o Senhor, observareis os meus preceitos e os poreis em prática. Eu sou o Senhor. Não profaneis o meu monte santo, e sereis santificado no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que vos santifica, e que vos tirei do Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor. Ritual das festas do sábado, capítulo 23. O Senhor disse a Moisés, disse aos israelitas o seguinte, eis as festas do Senhor que anunciareis como devendo ser santas assembleias. Essas são as minhas solenidades.
Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum, é o repouso consagrado ao Senhor em todos os lugares em que habitardes. A Páscoa e os ázimos. Eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciareis no devido tempo. No dia 14 do 1º mês, entre as 2 tardes, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês, é a festa dos pães sem fermento em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no 1º dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia, não fareis nenhum trabalho servil. A primeira paveia ou feixe. O Senhor disse a Moisés: disse aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um feixe de espigas como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará essa feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. O sacerdote fará isso no dia seguinte ao sábado, no mesmo dia em que o feixe for agitado. Oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. A libação será de 1/4 de hin de vinho. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas, até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. O Pentecostes. A partir do dia seguinte, ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Traei de vossas casas 2 pães feitos de 2/10 de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis como pão em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, um novilho e 2 carneiros acompanhados da oferta e da libação. Esse será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado, e como sacrifício pacífico, 2 cordeiros de 1 ano, o sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Nesse mesmo dia, anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizeres a ceifa em tua terra, não ceifarás até o extremo limite do teu campo, e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixará isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O 7º mês. O Senhor disse a Moisés: disse aos israelitas o seguinte: no 7º mês, no 1º dia do ano, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil, e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Terei uma santa assembleia. Humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é o dia de expiação, em que deve ser feita expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será cortado do meio de seu povo, e todo que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio de seu povo. Não farei, pois, trabalho algum. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, dia de descanso absoluto, e humilhareis vossas almas. Observareis vosso sábado, desde a tarde do dia 9 do mês até a tarde do dia seguinte. A festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: disse aos israelitas o seguinte: o 15º dia do 7º mês é a festa dos tabernáculos. Durante 7 dias, em honra do Senhor, no 1º dia haverá uma santa assembleia, não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias, oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo.
No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene, não fareis nenhum trabalho servil. Essas são as solenidades do Senhor, nas quais anunciareis santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia. Sem falar dos sábados do Senhor, de vossos dons, votos e de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhido dos frutos da terra, celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O 1º dia será um dia de repouso, bem como o 8º. No 1º dia, tomareis frutos das árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros da torrente, e vos alegrareis durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Cada ano celebrareis essa festa durante 7 dias em honra do Senhor. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. Celebrareis a festa no 7º mês, habitareis em barracas de ramos durante 7 dias. Todo homem da geração de Israel habitará em barracas de ramos, para que saibam os vossos descendentes que fiz habitar os israelitas em barracas de ramos quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor. Capítulo 24. Leis referentes às lâmpadas e aos pães. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que te tragam óleo puro de olivas esmagadas para manter continuamente acesas as lâmpadas do candelabro. Araão as preparará fora do véu do testemunho, na tenda de reunião, a fim de que elas queimem ininterruptamente, da tarde à manhã, diante do Senhor. Disporá as lâmpadas no candelabro de ouro puro, para que queime sempre diante do Senhor. Tomarás também flor de farinha e farás com ela 12 bolos cozidos, cada um dos quais com 2/10 de efá, e os colocará em 2 pilhas de 6 na mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada pilha porás incenso puro, que será o memorial oferecido pelo fogo ao Senhor. Estes pães serão colocados diante do Senhor a cada sábado, continuamente da parte dos israelitas. Esta é uma aliança perpétua. Esses pães serão propriedade de Araão e de seus filhos, que os comerão no lugar santo. Isso será para eles uma coisa santíssima. Entre as ofertas feitas pelo fogo ao Senhor, é uma lei perpétua. Caso do blasfemo e legislação criminal. O filho de uma mulher israelita, tendo por pai um egípcio, veio entre os israelitas. E discutindo no acampamento com um deles, o filho da mulher israelita blasfemou contra o santo nome e o amaldiçoou. Sua mãe chamava-se Salomite, filha de Dabri, da tribo de Dan. Puseram-no em prisão até que Moisés tomasse uma decisão segundo a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: faze sair do acampamento o blasfemador, e todos aqueles que o ouviram põem a mão sobre a sua cabeça, e toda a assembleia o apedreje. Dirás aos israelitas: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Toda a assembleia o apedrejará. Quer seja ele estrangeiro ou natural, se blasfemar contra o santo nome, será punido de morte. Todo aquele que feriu mortalmente um homem será morto. Quem tiver ferido de morte um animal doméstico, dará outro em seu lugar, vida por vida. Se um homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim lhe fará a ele, fratura por fratura, olho por olho e dente por dente. Sofrerá o mesmo que ele fez ao seu próximo. Quem matar um animal, restituirá outro, mas o que matar um homem será punido de morte. Só haverá uma lei entre vós, tanto para o estrangeiro como para o natural, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Moisés transmitiu essas normas aos israelitas, tiraram do acampamento o blasfemo e o apedrejaram, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Capítulo 25. Ano sabático. O Senhor disse a Moisés no monte Sinai: dize aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, a terra repousará, esse será um sábado em honra do Senhor. Durante 6 anos semearás a tua terra, durante 6 anos podarás a tua vinda, e recolherás os seus frutos. Mas o 7º ano será um sábado, um repouso para a terra.
um sábado em honra do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não colherás o que nascer dos grãos, caídos de tua ceifa, nem as uvas de tua vinha na podada, porque é um ano de repouso para a terra. Mas o que a terra der espontaneamente durante o seu sábado, vos servirá de alimento a ti, ao teu servo e à tua serva, a teu operário ou ao estrangeiro que mora contigo. Tudo que nascer servirá de alimento também a teu rebanho e aos animais que estão em tua terra. Ano jubilar. Contarás 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então a trombeta no 10º dia do 7º mês. Tocareis a trombeta no dia das expiações em toda a terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade da terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis para cada um para as suas terras e para a sua família. O 50º ano será para vós um jubileu. Não semeareis, não ceifareis o que a terra produzir espontaneamente, e não vindimareis a vinha não podada, pois é jubileu que vos será sagrado. Comereis o produto dos vossos campos. Neste ano jubilar, voltareis cada um à sua possessão. Se venderdes ou comprardes alguma coisa de vosso próximo, ninguém dentre vós cause dano ao seu irmão. Comprarás a teu próximo segundo o número de anos corridos do jubileu, e ele te venderá segundo o número de anos de colheita. Aumentarás o preço em razão dos anos que restarem, ou abaixarás à medida que os anos diminuírem, porque é o número de colheitas que ele te vende. Ninguém prejudique o seu próximo. Teme o teu Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Obedecerei às minhas leis, guardarei os meus preceitos e o cumprireis, a fim de habitardes em segurança na terra. A terra vos dará os seus frutos, comereis até vos saciardes e vivereis em segurança. Se disserdes que comeremos nós no 7º ano, se não semearmos nem recolhermos os nossos frutos, eu vos darei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá uma colheita para 3 anos. Semeareis no 8º ano e comereis da antiga colheita até o ano novo. Comereis da antiga colheita até que venha a nova. Frutos do ano jubilar. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha. E vós estáis em minha casa como estrangeiros ou hóspedes. Portanto, em todo o território de vossa propriedade, concedereis o direito de resgatar a terra. Se teu irmão se tornar pobre e vender uma parte de seu bem, seu parente mais próximo que tiver o direito de resgate, se apresentará e resgatará o que seu irmão vendeu. Se um homem não tiver ninguém que tenha direito de resgate, mas procurar ele mesmo os meios de fazer o seu resgate, contará os anos desde que fez a venda, restituirá o excedente ao comprador e se reintegrará à sua propriedade. Se não encontrar, porém, meios de indenizar, a terra vendida ficará nas mãos do comprador até o ano jubilar. Sairá do poder deste, no ano do jubileu, e voltará à posse do seu antigo dono. Se o homem vender uma casa de habitação situada dentro de uma cidade murada, terá o direito de resgatá-la até o fim do ano que se segue à venda. Seu direito de resgate será de um ano completo. Se a casa situada na cidade murada não for resgatada antes do fim do ano completo, ela pertencerá sempre ao comprador e aos seus descendentes, não sairá de suas mãos no jubileu. Entretanto, as casas das povoações que não têm muros serão consideradas como fazendo parte do fundo de terras, poderão ser resgatadas e serão livres no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas e as casas que possuem, terão eles um direito de resgate perpétuo. Quem comprar dos levitas uma casa, sairá no jubileu da casa vendida e da cidade em que a possua, porque as casas das cidades dos levitas são uma propriedade no meio dos israelitas. Os campos dos arrebaldes das cidades dos levitas não serão vendidos, porque são sua propriedade perpétua. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti e as suas mãos se enfraquecerem, sustenta-o, mesmo que se trate de um estrangeiro ou de um hóspede, a fim de que ele viva contigo. Não receberás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás com juros o teu dinheiro e não lhes darás os teus víveres por amor ao lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus.
Se teu irmão se tornar pobre junto de ti e se vender a ti, não exigirás dele um serviço de escravo. Estará em tua casa como um operário e como um hóspede estará a teu serviço até o ano jubilar. E sairá então de tua casa, ele e seus filhos, com ele. Voltará para a sua família e para a herança de seus pais. Porque são meus servos que tirei do Egito, não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Vossos escravos, homens ou mulheres, os tomareis dentre as nações que vos cercam. Delas comprareis os vossos escravos, homens ou mulheres. Podereis também comprá-los dentre os filhos dos estrangeiros que habitam no meio de vós, das suas famílias que moram convosco, dentre os filhos que eles tiverem gerado em vossa terra, serão vossa propriedade. Podereis deixá-los por herança a vossos filhos depois de vós, para que os possua plenamente como escravos perpétuos. Mas quanto a vossos irmãos, os israelitas, não dominareis com rigor um sobre os outros. Se tornar rico o estrangeiro estabelecido no meio de ti, e teu irmão, seu vizinho, se tornar pobre e se vender a esse estrangeiro que vive no meio de ti, haverá para aquele que se vende um direito de resgate. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio, o filho de seu tio, ou um de seus próximos parentes poderá também resgatá-lo. Ou então, ele mesmo se resgatará se conseguir os meios de fazê-lo. Com aqueles que eu tiver comprado, fará a conta desde o ano em que se vendeu a ele até o ano jubilar, e o preço de venda se estimará segundo o número dos anos, avaliando seus dias de trabalho como os de um operário. Se houver ainda muitos anos, pagará o seu resgate em razão desses anos, segundo o preço pelo qual foi comprado. E se faltarem poucos anos até o ano jubilar, fará a conta disso e pagará o seu resgate em proporção ao número desses anos. Ele estará em sua casa como um operário que trabalha ano por ano, e o comprador não tratará com rudeza a tua vista. Se ele não for resgatado de nenhuma dessas maneiras, sairá livre no ano jubilar, ele e seus filhos, porque os filhos de Israel são meus servos. São meus servos que tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. E hoje tem para terminar o livro, mais 2 capítulos, tá? Mais um pouquinho. Capítulo 26, bênçãos. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e os praticardes, eu vos darei a chuva nos seus tempos. A terra dará o seu produto e as árvores da terra se darão de frutos. A debulha do trigo se estenderá até a colheita da uva, e a colheita da uva até a sementeira. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis em segurança na vossa terra. Darei paz à vossa terra e vosso sono não será perturbado. Afastarei da terra os animais nocivos e a espada não passará pela vossa terra. Quando perseguirdes os vossos inimigos, cairão sob vossa espada. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão sob vossa espada. Eu me voltarei para vós e vos farei crescer. Eu vos multiplicarei e ratificarei a minha aliança convosco. Comerei as colheitas antigas bem conservadas e lançareis fora as velhas para dar lugar às novas. Porei o meu tabernáculo no meio de vós e minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito para livrar-vos da escravidão. Quebrei as cadeias de vosso jugo e vos fiz andar com a cabeça erguida. Maldições. Mas se não me escutardes e não guardardes os meus mandamentos, se desprezardes os meus preceitos e vossa alma aborrecer as minhas leis, de sorte que não pratiqueis todos os meus mandamentos e violeis minha aliança, eis como hei de tratar. Enviarei terríveis flagelos sobre vós, a tísica e a febre, que enfraquecerão vossa vista e vos farão desfalecer. Debalde semeareis a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltarei minha face contra vós e serei vencidos pelos vossos inimigos. Eles vos dominarão e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda assim me ouvirdes, castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados.
Quebrarei o orgulho de vosso poder, tornarei o vosso céu como um ferro e a vossa terra como um bronze. Inutilmente se gastará a vossa força, porque vossa terra não dará os seus produtos, e as árvores da terra não produzirão os seus frutos. Se me puserdes obstáculos e não quiserdes ouvir-me, vos ferirei 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Mandarei contra vós as feras do campo, que devorarão vossos filhos, matarão vossos animais e vos reduzirão a um pequeno número, de modo que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se apesar desses castigos não vos quiserdes corrigir e vos obstinardes em resistir-me, eu vos resistirei por minha vez, e vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Farei cair sobre vós a espada para vingar a minha aliança. Se vos ajuntardes em vossas cidades, lançarei a peste no meio de vós, e sereis entregues nas mãos de vossos inimigos. Quando eu vos tirar o sustentáculo do pão, 10 mulheres o cozerão em um só forno, e vos-lo entregarão por peso. Comereis e não ficareis saciados. Se apesar disso não me ouvirdes e me resistirdes ainda, marcharei contra vós em meu furor e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comerei a carne de vossos filhos e de vossas filhas, destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas imagens do sol. Amontoarei vossos cadáveres sobre os de vossos ídolos e minha alma vos abominará. Reduzirei a deserto as vossas cidades, devastarei vossos santuários e não aspirarei mais o suave odor de vossos perfumes. Desolarei vossa terra e vossos inimigos ficarão estupefatos com ela quando habitarem. Eu vos dispersarei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. Vossa terra será devastada e vossas cidades se tornarão desertas. Então gozará a terra os seus sábados enquanto durar a sua solidão, quando estiverdes na terra de vossos inimigos. Então a terra gozará os seus sábados e repousará. Nos dias em que for devastada, ela terá o repouso que não gozou nos sábados do tempo que habitáveis. Naqueles dentre vós que sobreviverem, porei tal espanto em seus corações na terra de seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento o porás em fuga. Fugirão como se foge diante de espada e cairão sem que ninguém os persiga. Sem que ninguém os persiga, tropeçarão uns sobre os outros como diante de espada. Não podeis resistir diante de vossos inimigos. Perecereis entre as nações e a terra inimiga vos consumirá. Reconciliação. Os que sobreviverem definharão por causa de suas iniquidades na terra de seus inimigos, e serão também consumidos por causa das iniquidades de seus pais, que levarão sobre si. Eles confessarão então as suas iniquidades e as de seus pais, as transgressões cometidas contra mim, porque me resistiram, e por isso eu também lhes resisti, e os levei para a terra de seus inimigos. Se então humilharem o seu coração incircunciso, e sofrerem a pena de sua iniquidade, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e com Abraão, e me lembrarei dessa terra. E depois que eles a tiverem deixado, essa gozará os seus sábados enquanto for devastada longe deles. Eles sofrerão a pena de suas iniquidades, porque desprezaram os meus mandamentos e a sua alma feriu as minhas leis. Apesar de tudo isso, quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei a ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Eu me lembrarei de minha aliança com seus pais, quando os tirei do Egito à vista das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre ele e os israelitas por intermédio de Moisés no monte Sinai. E para terminar, o capítulo 27, que termina o livro de Levítico, vocês estão vendo que tem bastante leis, né? Bastante coisas, mas é importante para nós aprendermos o que Deus quer nos ensinar, tá bom? Vamos terminar então. Apêndice, votos e dízimos. O Senhor disse a Moisés, disse aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto com respeito às pessoas, essas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. Para a idade de 5 a 20 anos, o valor será de 5 ciclos para o menino
e 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino e 3 para uma menina. Aos 60 anos e daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um homem e 10 ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto por demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, será apresentado ao sacerdote, que fixará o valor segundo as posses daqueles que o fez o voto. Se se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim se tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser trocado nem substituído, bom por mal ou mal por bom. Mas se se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um como o outro. Se se tratar de um animal impuro que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará conforme for bom ou mal, e sua estimação determinará o valor. Se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida pelo preço dessa avaliação. Mas se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação, e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, tu avaliarás segundo a quantidade de grãos que se poderá semear nela, à razão de 50 ciclos de prata por homem de cevada. Se consagrar o seu canto a partir do ano do jubileu, se fará segundo a tua avaliação. Mas se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará um quinto ao preço fixado, e o campo lhe pertencerá. Se não o resgatar e o vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo voltado ao interdito, e passará a ser propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com a tua avaliação até o ano do jubileu, e este homem pagará o preço fixado no mesmo dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos do santuário. O ciclo vale 20 gueras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos de seu gado, pois pertence já ao Senhor pelo seu título de primogênito, seja um boi, seja uma ovelha, são propriedades do Senhor. Se se tratar de um animal impuro, será resgatável pelo preço que fixares, ajuntando-se mais uma quinta parte. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Se o homem consagrar ao Senhor por interdito alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida, nem resgatada. Tudo que é voltado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa voltada ao interdito poderá ser resgatada, ela será morta. Todos os dízimos da terra tomados de sementes do solo ou dos frutos das árvores são propriedades do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará uma quinta parte. Todos os dízimos do gado, maior e menor, os dízimos do que passa sob o cajado do pastor, o 10º animal será consagrados ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mal, e não se fará substituição. Se alguém o fizer, tal animal substituído como o que substituiu serão coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Tais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Então, amanhã eu vou tentar postar o vídeo que eu já gravei, né? Gravei 2 dias mais pra frente. Senão eu faço um live também, lendo. Amanhã começa o livro de Números. Obrigada pela sua participação, Deus te abençoe. Fique com Deus. Um bom dia.